Boa tarde, estamos começando aqui a nossa live Record TV Interior RJ. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a Covid-19, sobre novidades dessa doença que estamos aqui vivenciando nesse período de pandemia. O nosso convidado já está aqui, é o Dr. Dante Senra. De toda essa semana estávamos aqui compartilhando, divulgando, para que vocês possam acompanhar essa live de hoje, porque eu tenho certeza que vai nos ajudar muito com esclarecimentos atuais em relação à Covid-19. Dr. Dante Senra, cardiologista, especialista também em terapia intensiva. Muito boa tarde, muito obrigada pelo senhor ter topado participar com a gente nesse momento tão importante, onde estamos vivendo 6 meses de pandemia. Então, é uma honra recebê-lo. Seja bem-vindo à live Record TV Interior RJ. Muito obrigado, eu que agradeço pela gentileza do convite, né? Nesses tempos complicados que a gente está vivendo, que a gente foi dormir num mundo, acordou no outro, né? A gente, de repente, foi intimado a viver nesse mundo, né? A gente não recebeu um convite, não teve escolha, né? Mas entramos ontem na primavera, né? Que a primavera sirva para florescer também em nossos corações a esperança, né? Que a esperança de dias melhores, de um mundo melhor, né? A esperança que é uma fé teológica, né? Fé, esperança e caridade. Sem esses princípios a gente não consegue viver bem. Verdade, que bom ouvir isso do senhor, já traz um pouco de esperança mesmo para a gente, para poder alimentar cada vez mais nesse período que tem sido difícil. E como o senhor trouxe aí no início, a doença é uma doença nova e muitos profissionais, como o senhor inclusive, tiveram que aprender sobre a doença, ela acontecendo, não é isso? Então, assim, nesses 6 meses, o que a gente pode ouvir de mais novo sobre a Covid-19? O que o senhor conclui nesse período de 6 meses atuando no combate, né, ao coronavírus? Então, o que a gente pode ouvir em relação a esse período agora, do início até hoje, doutor Dante? Olha, foi um período muito difícil para todos, né? Sobretudo para quem tinha ente querido infectado, para os profissionais de saúde, todos eles, né? Que além da gente ter que enfrentar um inimigo desconhecido, poderoso, né? Existia a possibilidade de todo mundo se contaminar, ainda existe, né? Só que hoje a gente tem mais equipamentos, a gente está mais preparado, a gente foi aprendendo, como você disse, a conhecer a doença com as pessoas morrendo na frente da gente, né? A gente, esse foi um grande problema que as pessoas dizem, a China criou o vírus, não sei o que, isso não interessa. Não importa, o que importa é que ele está aí, de onde ele veio, é um problema, sei lá, da ONU, de alguém, mas não dos profissionais de saúde. A gente, o problema que nós enfrentamos é que foi a falta de conhecimento, não foi nos transmitido que a doença podia, demorava para o paciente sair da UTI, demorava para ele sair do tubo quando ele complicava, que os pacientes tinham trombose, que tinham uma hiperatividade do sistema imunológico, né? E a gente inicialmente achou que era uma gripe, depois achamos que era uma pneumonia viral. Ela é uma doença sistêmica, né? Esse é um vírus que se liga àquela famosa ECA, né? Enzima conversora de proteína, o ECA2, e nós temos esses receptores que são a fechadura, né? Em todo o organismo, no cérebro, no coração, nos pulmões, nos rins, né? Ele altera, um vírus que altera o ciclo da população. E a mortalidade foi alta, porque, embora fosse um vírus que se dizia de baixa mortalidade, dos coronavírus conhecidos, do menor mortalidade, mas de altíssimo contágio. E, portanto, morre muita gente, né? Nós, hoje, a mortalidade diminuiu porque a gente aprendeu a se proteger, porque a gente aprendeu a tratar esses pacientes, né? Felizmente, o Brasil se esgotou pouco na sua rede, ou em algumas cidades nada,
na sua rede hospitalar, né, conseguiu dar essa resposta. Nós passamos por momentos muito difíceis, porque os governantes nós tiveram que correr atrás das consequências da doença, que são respiradores, hospitais de campanha, né? Mas não tinham como, essa é uma crítica que todo mundo faz a eles, mas em defesa deles, não tinha como você testar a população, porque não tinha teste disponível. No começo, nós chegamos a ficar 15 dias esperando o resultado de teste, né? E aí, sem o teste, óbvio que você trata pelo quadro clínico, pelo comprometimento pulmonar, mas sem o teste você não consegue fazer rastreabilidade dos possíveis contaminantes e isolar as pessoas. Então, nós passamos momentos muito difíceis, né? Mas continuamos passando. Isso é Sim. importante, porque é fundamental que as pessoas tenham essa ideia, né? Porque a pandemia não acabou. Né? Eu tenho dito que ela não acaba simplesmente porque a gente se cansou dela. Bom seria se assim fosse. Né? E as pessoas dizem, eu não quero mais saber disso, já cansei, né? Eu não peguei até agora, não vou pegar mais, eu devo ter algum tipo de imunidade, isso não é verdade. E aí ficam essas novas ondas que a gente está vendo aí, o que aconteceu em 7 de setembro, com Isso, é. aumento agora da mortalidade novamente, né? Aumento do número de infectados novamente, que foi o que aconteceu. A média móvel de infectados aumentou 7% e a média móvel de mortes aumentou 4% em relação aos últimos 15 dias. Então, é muito bom, doutor Dante, ouvir isso que o senhor está falando, porque essa preocupação, inclusive aqui mesmo no nosso jornalismo, a gente vem constantemente falando a respeito de que precisamos estar atentos, que a pandemia continua. Inclusive, o que eu ouço também, que as pessoas vêm comentando, e até especialistas comentam em relação à terceira onda. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. E, além disso, do agravamento das doenças cardiovasculares. O senhor, como um cardiologista também, que pode ajudar a entender sobre essas consequências, né, da Covid-19. Então, existe de fato essa terceira onda, doutor Dante? Isso é assim, uma segunda onda é praticamente inevitável. Você está vendo agora a Europa fechando outra vez, Sim. né? Israel fechando outra vez, né? A Índia passou a gente no contaminados, né? Tem 1 milhão a mais de contaminados no Brasil. O Brasil tem oficialmente, né, Estados Unidos, 4,5 milhões de infectados. A Índia já tem 1,6 milhões, Estados Unidos tem 7 milhões de infectados. Né? Nós estamos, infelizmente, essa semana, o mundo vai atingir uma triste marca de 1 milhão de mortos, né, em decorrência do Covid, né, já tem 25 mil mortos. E as pessoas, o ponto é que a gente fez uma avaliação adequada, todos nós fizemos, né? As pessoas ficam, vamos fazer uma previsão. Não tem como fazer previsão. Eu digo que as previsões de curva de coronavírus, até ter a vacina, elas têm valor de horóscopo, né? Ela vale muito se você, naquele dia, se você acredita nele. Porque depende do comportamento das pessoas, do comportamento da sociedade. Né? E as pessoas, eu fui um fervoroso defensor do isolamento no início, né? E, inclusive, falar isso para o presidente Bolsonaro, porque a gente acreditava que era a melhor maneira, de fato, e eu ainda acredito, não me arrependo disso naquela época, que a gente achou que ia durar 2, 3 meses essa pandemia. Né? Só que depois de 6 meses, 8 meses no mundo, se você considerar a China, ninguém aguenta, nem pode ficar isolado. As pessoas precisam reassumir a sua vida, precisam trabalhar, mas não podem absolutamente abrir mão. Primeiro que não é hora de socializar. Né? As pessoas, se tiver que sair, a maioria de nós tem, né? Tem que sair para o trabalho, para a sua função, que é fundamental. Agora, infelizmente, por mais que a gente quisesse, não é momento ainda de reabrir estádio de futebol, né? E mesmo as atividades laborais de trabalho, as nossas do dia a dia,
têm que ser feitas com critério, têm que ser feitas com cuidado, na possibilidade de home office, na possibilidade de revezamento de funcionários de uma empresa. As medidas de higiene são fundamentais, porque, pelo amor de Deus, nós estamos nos estertores de uma vacina, né? A vacina. E nós não podemos, nesse momento, botar tudo a perder, não é verdade? Inclusive, doutor Dante, tem uma pergunta aqui da Gisele Nogueira, justo quando que vai sair a bendita vacina? E o que eu estou vendo aqui, eu peguei uns dados aqui em relação aos estudos, que são mais de 160, né, estudos da vacina, que já são homologados, 30 em fase clínica, 6 na fase 3, e a durabilidade que está sendo avaliada. Eu queria que o senhor dissesse para a gente, por exemplo, a Coronavac é uma dessas que tem previsão para dezembro pelo Instituto Butantan. Continua essa informação? É válida, doutor Dante? Tenho até uma informação mais otimista. Eu conversei com o doutor Dimas Covas, que é o responsável diretor do Instituto Butantan, que me disse que no meio de novembro ele tem condição de ter 40 milhões de doses de vacina. Opa, que notícia maravilhosa, então. Notícia maravilhosa. O ponto é que a gente não sabe, porque a fase 3 teve que ser abreviada, não teve outra forma, né? Não dá para a gente esperar 3, 4 anos, né? De avaliação da fase 3 para sair a vacina. A fase 3 demora no mínimo 1 ano e meio, né? Em tempos normais. Mas em tempos de pandemia, porque quando a vacina chega na fase 3, a gente já sabe que ela é segura, né? E que ela produz uma resposta imunológica no organismo. A intensidade, a eficácia da vacina, ela é determinada ela é determinado na fase 3, que foi abreviado. Então, na verdade, a gente não vai saber quanto de anticorpo a vacina produz, se precisa de 1 ou 2 doses, quanto tempo vão demorar esses anticorpos, não é? Mas a ideia é de que teremos, a previsão inicial era da vacina da AstraZeneca, né, da Pfizer, mas com esses problemas que são esperados e comuns, né, mostra que o trabalho de fato é sério, que tem que ter, né, se atrasou um pouco, mas não deve atrasar muito também. Eu acho que daqui para o final do ano as 2 vacinas vão estar disponíveis. Mas aí a gente vai ter também aí um período, se o Brasil é craque em alguma coisa, é em imunização, em campanha de imunização, em campanha em distribuição, em logística de distribuição de vacina. O Ministério da Saúde faz isso muito bem, e as pessoas precisam comprar essa ideia. Você sabe que uma coisa muito preocupante é que a gente tem visto uma coisa que parece uma loucura, esses movimentos novos aí, anti-vacinas, que estão voltando agora, né? No começo da pandemia, eu mesmo falei, agora todo mundo está com medo, sumiram todos. Estão voltando os anti-vacinas e tem um elemento novo nessa vacina que não tinha nas outras vacinas, nunca existiu, que é o preconceito. Né? A gente vai vacinar no posto de saúde, leva os filhos para vacinar, né? Toma vacina pública, toma vacina privada, muitas delas são importadas. Nenhum de nós nunca se perguntou de onde vem a vacina. Desse país eu não quero, desse outro eu não quero. Não é? E hoje você tem ouvido as pessoas falando, olha, eu não vou tomar vacina chinesa, eu não vou tomar a vacina chinesa. Talvez seja que a tecnologia que a gente mais conhece, né, que é a vacina do vírus inativado, do vírus morto. É a vacina que o Brasil tem mais know-how. Né? Então, elas são seguras, não tem porquê, vão ser feitas por institutos absolutamente sérios, que têm respeitabilidade no mundo inteiro, que é o Instituto Butantan, no caso da Coronavac, né? E por Manguinhos, que é o braço imunológico da Fiocruz, aí no Rio de Janeiro. Então, são institutos de altíssima respeitabilidade. Da Fiocruz vai fazer a vacina de Oxford, né? Vai ter a de Oxford. Além disso, eles vão passar pelos órgãos reguladores, que é a Anvisa. É isso que eu ia perguntar ao senhor, ainda tem um órgão regulador, né, que a gente tem que confiar. É a Anvisa, que é um órgão sério,
né? Então, a vacina é segura, é preciso que as pessoas não tenham esse preconceito, porque ele é absolutamente injustificado, né? Você sabe que existe a possibilidade até de, se o Ministério da Saúde achar que a maneira mais eficiente de conter a pandemia eu não queria entrar nessa seara, mas vamos lá, se eles acharem que a maneira mais eficiente de conter a pandemia, é possível que elas tornem obrigatória. Né? E aí, porque o direito da sociedade sobrepõe o direito individual das pessoas. Né? É como agora, você Sim. está na rua sem máscara. Você não tem esse direito. Né? Você não tem, por exemplo, mas isso já existe. As vacinas são obrigatórias. O calendário infantil já está aí com obrigatoriedade. Os pais podem sofrer sanções, eu não sei se todo mundo sabe disso, se não vacinar, desde multa até a perda da guarda de filhos, se não vacinar os filhos. Está previsto no Estatuto do Adulto e do Adolescente. Né? Então, Mas o senhor acha que isso pode acontecer? Já que existe, então, rumores de que seja obrigatório, o senhor acredita nisso? torço para que não. Eu torço que haja uma campanha consciência, né? de conscientização das pessoas. Né? As campanhas de vacinação são bem feitas, entretanto, desde 2015 que as campanhas de vacinação não atingem a meta. Porque você sabe o que acontece? As vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Porque as doenças desaparecem ou diminuem na sociedade e as pessoas, como é o caso da poliomielite, por exemplo, né? Como é o caso da rubéola, por exemplo, e as pessoas acham que não precisa mais vacinar. Né? Então, a vacina é vítima de si mesma, do seu próprio sucesso. Né? E, além disso, tem os movimentos anti-vacinas, um monte de fake news, dizendo que pode dar Alzheimer, pode dar não sei o quê. Isso é uma loucura. Né? O risco de tomar uma vacina hoje é infinitamente pequeno, sobretudo se comparado ao risco da doença. E não existe possibilidade de uma campanha ser eficiente se não houver uma imunização em massa. Por quê? Você pode dizer, bom, mas se eu tomar vacina, eu estou imunizado, o outro toma se quiser. Não é assim, porque não existe vacina nenhuma no mundo, nenhuma que tenha 100% de efetividade. Então, as melhores vacinas têm 70%. A OMS aprova a vacina quando ela tem 50% de eficiência. E, neste momento, já está avaliando a possibilidade de, se tiver 30%, ela vai aprovar, a Organização Mundial de Saúde. Né? Mas, com isso, você não está 100% protegido. Além do que, podem existir grupos, isso não está estabelecido ainda, e não possam se vacinar. Por exemplo, o gestante, isso ainda não está estabelecido, não se sabe ainda. Sim. Mas se existir, então você não consegue a população. Então, se você tomar vacina, não quer dizer que você está 100%. Doutor... Falo muito, desculpe. Não, é muito bom te ouvir. A gente está precisando ouvir, ainda mais que o senhor está lidando com essa questão desde o início. Então, assim, o nosso convite é justamente para isso, para a gente poder ouvir, se atualizar. Inclusive, depois até queria que o senhor dividisse com a gente essa experiência. Mas eu queria tocar nesse ponto em relação às consequências da doença e uma dúvida que é constante. O coração, desculpa. Se eu responder. Não, daqui a pouco então o senhor responde o coração. Segura o coração aí. Tá bom. Sabe por quê, doutor? Até aqui no programa, ao vivo, eu falei de uma dúvida que é minha e que de muitas pessoas também. Um exemplo, não quero pegar e estou agradecendo a Deus porque isso ainda não aconteceu comigo, espero não acontecer. Mas digamos que a pessoa que pegue a Covid, ela pode voltar a ter a Covid, ela pode contaminar a pessoa. O que a gente pode falar em relação às pessoas que já tiveram a doença, que saem dos hospitais e a gente vê aquela celebração, aquela comemoração, mas que tem consequências, que precisam manter os seus cuidados? O que a gente pode entender, doutor Dante? O cuidado no sentido de se pode se contaminar novamente ou não? Sim. Bom, vários aspectos. Então, eu vou começar te respondendo isso, que é uma pergunta complexa, mas eu vou tentar simplificar isso. Eu vou começar te dizendo que eu tenho a possibilidade de decepcionar você, porque toda a live que eu faço, toda a entrevista, eu digo assim, olha, a única certeza que eu tenho nessa doença
é que eu tenho muitas dúvidas. E quem não tiver, não está sendo honesto. Entendeu? Não está ou não está bem informado, né? Porque é uma doença nova, né? Então, se o que você imagina hoje, o que está mais próximo da verdade da ciência, né? Porque ou da certeza da ciência, porque a certeza é mutável, né? A verdade é uma só, a gente não sabe qual é, mas ela é uma só, mas a certeza é mutável. É que as pessoas que já tiveram e que tiveram poucos sintomas, portanto, tiveram uma resposta imunológica muito pequena, com seus níveis de anticorpos baixos, é possível que possam se contaminar novamente. Mas isso não tem acontecido. Os casos registrados são pouquíssimos e sempre deixa um viés de dúvida aí se era resto do vírus que foi encontrado, se ela de fato teve a doença da primeira vez, né? Mas o que é muito importante é que mesmo a pessoa já tendo, ela pode transmitir, já tendo tido a doença, ela pode transmitir. Ela pode ter o contato com o vírus fica na orofaringe dela e ela pode transmitir para outra pessoa, né? Ela não desenvolveria a doença novamente, mas ela pode transmitir. Então, o uso da máscara é um respeito ao outro, né? Porque você, mesmo tendo a doença, é fundamental, é preciso que você utilize máscara para que você não seja um vetor. Mas peraí, doutor, rapidinho, desculpa te interromper. Então, a pessoa teve a doença e ela continua com o vírus no organismo? Não? Ela tem novamente um contato com outro. Ah, sim. Ela pode manter o vírus na orofaringe, não desenvolve a doença e pode transmitir para outra pessoa. Entendeu? Então, e não desenvolve se ela tiver um nível alto de anticorpos. Isso é o que se imagina hoje. Porque, na verdade, a gente não sabe, e esse vai ser um grande problema da vacina, né? Qual é o nível de anticorpo que você precisa. A gente tem dois tipos de imunidade. Uma imunidade chamada humoral, que é essa que a gente faz o exame de sangue idosa, que é o IgG e o IgM. IgM é fase aguda, IgG é a memória imunológica, né? São os anticorpos que já reconhecem o vírus e o combate de imediato. E uma imunidade chamada celular, que é de célula T, que é muito mais difícil, isso só é medido em laboratório especializado, tudo, a pesquisa de célula T. Então, uma vacina, para ser eficiente, ela precisa estimular esses dois tipos de imunidade, né? E a gente não sabe quantos anticorpos ficam circulando. É para a vida toda? Possivelmente não, né? E mesmo que fique circulando, o vírus tem mutações. Esse vírus, a boa notícia é que parece que ele tem pouca mutação. Isso é uma excelente notícia. Sim. Né? O mesmo vírus que surgiu há 8 meses na China é o vírus que se tem encontrado hoje aqui, sem mutação. Né? Mas é uma grande notícia. Mas os anticorpos parece que duram pouco tempo. Em média, da imunidade humoral, que é a que do IgG e do IgM, que é o exame de sangue que se faz, né? Em média, eles duram 6. Mas o que parece é que este nível depende da intensidade da agressão inicial. Então, quem teve a doença de forma frustra, né? Em tese, ele não desenvolve um número grande de anticorpos e, em tese, ele pode se... Agora, doutor, eu queria saber em relação às... Hã? Não sei se foi claro isso para vocês. Foi claríssimo, tanto que a nossa Denise Filoni, que está aqui, gerente também de comercial, está aqui dizendo que foi uma ótima resposta. Muitas pessoas aqui também estão interagindo e agradecendo. Eu queria saber em relação às consequências dessa doença. Por exemplo, pessoas que não precisam ir para o hospital e que continuam sua vida normal, quais são os órgãos que são atingidos? E aí depois a gente entra no coração, para não esquecer do coração, né, doutor? Não posso cometer essa impropriedade na minha especialidade. O que a gente
imagina é que as pessoas que têm a forma frustra não vão guardar nenhum tipo de sequela ou de dificuldade de recuperar, que felizmente é a maioria. Mas depende do órgão afetado e do grau de intensidade do órgão afetado, né? Pequenos ensaios clínicos e estudos feitos em Wuhan, né? Eu sempre, nunca certo falar o nome dessa cidade, é, e em Pequim, mostram que as pessoas que tiveram comprometimento pulmonar importante, até 6 meses depois, eles têm dificuldade de reassumir a sua atividade física plena. Tiveram comprometimento pulmonar. Então, demoram para recuperar, quem teve comprometimento cardíaco, demoram para recuperar em torno de 2 meses a função cardíaca normal, né? Os vírus, quando atingem o coração, eles podem não deixar nenhuma sequela. Essa é uma grande incógnita, né? E eu espero que seja um legado para a ciência que esse vírus deixe, porque que a medicina, a ciência vai ter que se debruçar sobre o estudo da virologia, porque a gente deu pouca importância para o vírus. Você leva o seu cuidado, é bobagem. Isso passa sozinho, passa, mas deixa sequela. O vírus tem um tempo de recuperação, mas pode deixar cicatriz. Hoje a gente já sabe disso, né? Tem vírus que atingem a tireoide, os vírus que têm tropismo, predileção por determinados órgãos. Não estou mais falando do coronavírus, estou falando de vírus sensular, todo tipo de vírus. O vírus pode atingir a tireoide, deixa uma tireoidite, pode ou não comprometer a função. Vírus que atinge o coração, ele pode passar desapercebido, pode deixar como sequela, como cicatriz, uma arritmia no coração. E eu já vi casos de pacientes que teve que ir para transplante depois de miocardite viral. Eu não estou falando do coronavírus, estou falando de vírus. Sim. Então, os antivirais são pouco eficientes, né? Então, a ciência, a gente tem antibióticos o tempo todo surgindo novos antibióticos, da resistência de bactéria, mas para o tratamento viral, a gente tem um arsenal muito limitado. Então, a medicina não se debruçou sobre a virologia da forma que deveria. Primeiro, porque é caro, porque é difícil, os estudos são complicados e sempre se desvalorizou, desprestigiou o potencial de infecção, de gravidade dos vírus. Então, a ciência vai ter que rever isso. Hoje, o que a gente imagina é que talvez o número de contaminados, tem 31 milhões de contaminados hoje, que já foram contaminados no mundo pelo coronavírus. 31 milhões de pessoas, né? E com quase 1 milhão de mortos no mundo. Aí sim, pode ser que sobrecarregue o sistema de saúde. Porque o que a gente sabe é que essas pessoas, comparado com as outras infecções, o MERS em 2012 e o SARS em 2002, e contaminaram um número muito menor de pessoas, embora a quantidade fosse maior, já essas pessoas que tiveram a forma grave tiveram que recorrer, tiveram mais doenças pulmonares, mais infecções pulmonares, mas nos anos subsequentes, não nos dias, nos anos subsequentes, mais distúrbios metabólicos, mais problemas cardíacos, mais problemas de diabetes, mais problemas, obviamente, emocionais, né? Porque, como eu digo, a pandemia, a gente que vinha se equilibrando ali entre a ansiedade, a angústia, um pouco de depressão, eu sempre digo, a pandemia chutou o calço da mesa, a gente desequilibrou, né? Entendemos. Verdade. Então, a ponto, para você ter uma ideia, do médico que cuidou do primeiro-ministro inglês, e depois ele deu até o nome do filho, que é Nicholas, em homenagem ao médico que cuidou dele quando ele estava infectado, dizendo que esta é a poliomielite do século XXI, porque é da nova geração, porque ela vai, sim, depois do tamanho número de infectados, aí sim sobrecarregar os sistemas públicos e privados de saúde com as pessoas que tiveram a forma grave da doença. Entendeu? Doutor, então, que a gente se cuide, que a gente não trate isso
como uma coisa que eu quero pegar. Eu escuto maluquice de gente dizendo assim, não, eu quero pegar logo esse negócio para me livrar logo, para ficar Eu imune. já ouvi isso também. É uma loucura, porque a gente não sabe como evolui, né? A gente subestima os nossos fatores de risco. Você quer ver uma pessoa um grupo que é de fator de risco, que não leva em consideração, não se considera fator de risco, pessoas obesas, por exemplo. A obesidade hoje é um grande, se não o maior fator de risco para você adquirir e evoluir com complicação do coronavírus. Se você fala grupo de risco, quem são o grupo de risco? Todos nós. Grupo de risco para pegar a doença somos todos. Indiscriminadamente, todos nós podemos pegar, independente se você é jovem, se você é velho, se você tem comorbidade ou você não tem. Para complicar, aí sim. Né? Inclusive, tem uma pergunta aqui da Paula Rangel sobre diabéticos. Se devem mesmo temer a Covid? Quando o senhor fala que todos nós devemos temer, mas assim, tem as consequências, né, em relação às comorbidades. Diabéticos, por exemplo, que foi uma dúvida dela aqui. Os diabéticos, sim, eles são um grupo de risco maior, porque habitualmente, eu vou te dizer até por quê, porque habitualmente os diabéticos são mal controlados ou fazem um controle ineficaz, né? Parece, né? E eu peço desculpa aos seus telespectadores pelo parece sempre, mas fazer a afirmação com veemência nesse momento é leviano, porque a gente não tem dados, né? Então a gente fala sobre impressões, sobre o que a gente imagina, sobre o que a gente vê depois de 6 meses que está acontecendo, que não foram poucos casos, né? Dá uma casuística, infelizmente, enorme, né? Mas o que parece é que o diabético, que é só diabético, por exemplo, ele não é obeso, né? Que é uma ação também, porque a obesidade é um pacote, né? Ela não vem só. Ela vem com hipertensão, ela vem com diabetes, ela vem com distúrbio metabólico, vem com colesterol, distúrbios de triglicérides, de colesterol, sedentarismo. É um pacote de coisas o que torna o obeso mais suscetível a complicar, né? E o ponto é que uma pessoa com 30 anos, obesa, ela subestima a importância da obesidade e não se considera fator de risco. Então, quando abriram os bares aqui em São Paulo, né, você olhava as pessoas todas de 30 anos, aí um monte de gente acima do peso, com sobrepeso, aglomerando ali, e que é uma temeridade, né? É um momento difícil para todos nós vamos superar, isso é indiscutível que vamos, entendeu? Eu acredito também. Também superar não vai ser um problema, né? Vai morrer todo mundo, mas não vai acontecer isso. Nós vamos, né? A fase pior, eu tenho que tomar muito cuidado para falar isso, mas parece que passou. Agora na Europa a mortalidade, estão dizendo, mas aumentou há 2 dias atrás, a França registrou 14 mil novos casos num dia, né? O que para nós já seria um momento muito bom, porque nós hoje estamos com uma média móvel de casos infectados de 30, né? Era 29, depois de 7 de setembro subiu 7%. Né? Eu acho que esse feriadão do 7 de setembro trouxe também aí um parâmetro, né? Porque a gente está vendo agora, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho até uns dados. Né? As pessoas era dia da independência do coronavírus, agora eu estou independente. Gostei até de ouvir isso. Gostei, doutor. Independência do coronavírus, não foi nem independência do Brasil. Gostei de ouvir isso, gostei. E aí todo mundo se aglomerou, né? E o resultado está aí. 14 dias depois, aumentou 4% a média móvel de mortos, aumentou 7% a média de infectados, né? E agora na Europa voltando outra vez, a Europa não teve 7 de setembro, mas reabriu tudo, né? Agora nós aqui, num momento que nós estamos tendo uma média de 700 mortos por dia, né? Com uma média de 40 mil, 30 mil agora novos infectados por dia, né? 9 estados voltaram a crescer. A gente está abrindo estádio de futebol, né? A gente está abrindo que assim precisa trabalhar. Quem precisa trabalhar é o jogador de futebol. Estão sempre se contaminando, né? Tem que fazer teste, né? Teste é outra coisa que eu acho que
você que coordena aí, mas acho que talvez seja importante a gente falar, desculpe. Não, é importante sim, mas tem uma pergunta aqui da nossa gerente, ela fala aqui, ó, minha irmã teve Covid e está há 2 meses sem ter paladar e olfato. É alguma coisa que pode ter afetado ela? Isso acontece, doutor Dante? A gente imagina que é por uma lesão do nervo olfatório, que é o primeiro par craniano, né, os nervos que saem do cérebro ou da medula. O primeiro par é olfatório, a gente imagina que é acometimento desse nervo, mas eu não vi ninguém. Eu vi gente como a sua irmã, como a irmã dessa telespectadora, que demorou muito para voltar. Já vi gente que demorou 3 meses para voltar. Mas eu não vi ninguém que não voltasse. Essa é uma ótima notícia, né? Tem algumas coisas que talvez o médico possa fazer, ajustar da vitamina K, talvez tem algumas coisas aí que talvez possa acelerar um pouquinho mais, mas volta espontaneamente, normalmente volta. É muito desagradável, mas precisa ter paciência. Paciência é a palavra de ordem nesse momento, né? Resiliência e paciência. Paciência, é verdade. O senhor estava falando, que deu uma cortadinha, por isso que eu não ouvi. O senhor estava falando dos testes, em relação à coordenação dos testes aqui no Rio, no Brasil. Inclusive, esses testes rápidos que a gente vem vendo, né, que estão sendo realizados, eles são confiáveis mesmo? Porque eu já vi alguns casos que a pessoa dá hoje positivo e daqui a pouco já deu um falso negativo, falso positivo. Explica melhor para a gente aí, doutor. Tá bom. O ponto é assim, muito mais que a qualidade dos testes, é o momento que a qualidade influencia, sem dúvida. Mas é o momento que se faz o teste e qual teste fazer. Tá? Quando você apresenta sintoma, né? Sintoma gripal, anosmia, ageusia, perda de olfato, perda de paladar, mal-estar, sintoma gripal, febre, tosse, dor de garganta, que são sintomas que todo mundo conhece. Idealmente, o exame a ser feito é o RT-PCR, que é a pesquisa do vírus na orofaringe, com o suave, põe um cotonete, colhe o exame. O maior positividade desse é em torno do 3º a 4º dia do sintoma. Não adianta você fazer no dia que teve o contágio, né, ou no dia que começou o sintoma, a positividade é baixa. Se o RT-PCR for positivo, ele é sempre positivo. Entendeu? Não existe falso positivo neste exame. Se ele for negativo, pode ser o momento da coleta que não foi adequado, pode ser a técnica da coleta que não foi adequada, e é aconselhável que se repita 2 dias depois. Só que o vírus, ele fica um tempo na orofaringe e depois ele desaparece. Então, não adianta, depois de 10 dias dos sintomas, ou depois de 10 dias do contágio, você não desenvolveu nada, você fazer esse exame da orofaringe. E aí você tem que ficar aguardando. E quando você fala teste rápido, no início da pandemia, era o exame de sangue. Hoje tem o RT-PCR, custa caro, né? Todo mundo pode fazer, 200, 300 reais. Mas tem teste de orofaringe e de saliva que te dá a resposta em 1 hora, que a gente também pode chamar teste rápido. Mas o teste do sangue, você que é a pesquisa de anticorpos, também não adianta fazer esse teste com menos de 10 dias ou do contágio ou do início dos sintomas, porque o organismo demora 10 dias a começar a produzir anticorpos. Então, o exame de sangue, com menos de 10 dias do contágio ou do início dos sintomas, ele é absolutamente ineficiente. Entendeu? Então, assim, esse teste de sangue, ele dosa 2 anticorpos. O IgM, que é um anticorpo de fase aguda. Se o IgM for positivo, provavelmente é positivo mesmo. Ele pode ter alguma reação cruzada com algum outro tipo de vacina, tal, mas é raro.
Se o IgM for positivo na pesquisa do coronavírus, num exame feito pelo menos 10 dias depois do início do sintoma ou do contágio, ele é positivo mesmo, esse paciente já está ou esteve infectado. IgM. Sim. IgG é um exame que, se você quiser saber, olha, eu quero saber se eu já tive. Todo mundo tem essa ideia. Não, eu acho que eu já tive esse negócio. Inteiro no consultório, gente me pedindo o pedido. Né? Eu faço 20, 30 pedidos desses por dia. Né? Porque as pessoas querem já ter tido e ter já passado por isso. Né? É uma aspiração absolutamente legítima, mas nem sempre nem sempre se configura. Porque se você não teve sintoma, ou já teve sintoma 2 meses atrás, sintoma que não fez diagnóstico, passou desapercebido, você quer saber se você já teve, não adianta fazer o swab. Você tem que fazer a pesquisa de anticorpos no sangue. Tá? Ficou claro isso? Ficou sim, claro. Desenhadinho pra gente. Tá. Inclusive, dá vontade de perguntar muito mais, mas a gente já está passando aqui do nosso tempo, já estouramos. Eu quero aproveitar e te agradecer muito, doutor, pelos esclarecimentos. Imagina. A Paula está dizendo aqui, Paula Santos, se é necessário procurar um cardiologista após ter Covid. E assim eu vou lançar aí essa última pergunta. Pacientes hipertensos, até porque setembro não é só setembro amarelo, é o setembro também dedicado à prevenção, né, das doenças cardiovasculares. Inclusive, o senhor defende essa campanha, eu acompanho nas suas redes sociais, e é muito importante que a gente tenha também essa atenção, porque depois, com a pandemia, muitas pessoas se afastaram também, né, dos seus exames, dos hospitais, com medo e tantos outros fatores, e os problemas aumentaram também porque deixaram de fazer os seus exames de rotina. E isso não pode, né, doutor? É isso, você já respondeu, né? É verdade, é isso mesmo. Né? Esta é a terceira onda que se imagina. É a onda, isso já está ocorrendo, das pessoas que deixaram de se cuidar, deixaram de fazer os seus exames de rotina, deixaram de fazer suas endoscopias, suas colonoscopias, deixaram de fazer seus tratamentos oncológicos, né? Deixaram de fazer o seu controle das suas doenças cardiovasculares, né? E a gente e a doença não espera, né? A doença não faz quarentena, ela não espera, ela evolui, sobretudo sem tratamento. E a quarta onda que a gente imagina é a onda dos problemas de ordem emocional. Você falou aí do Setembro Amarelo, isso é muito importante, porque a gente, Setembro Amarelo, na prevenção do suicídio, né? A gente tem como dado que, normalmente, fora da pandemia, 800 mil pessoas perdem a vida por autoextermínio por ano. Né? E existem aproximadamente 2 milhões de tentativas. Né? E esse número é subestimado, porque muitos dos acidentes de carro não foram acidentes com arma de fogo não foram acidentes. Né? Estima-se que neste ano de pandemia esses números subam de 40% a 50%. Né? Então, a gente fica se perguntando que mundo é esse que está ficando para a gente, onde as pessoas querem morrer. Não é verdade? Tem uma música do Robin Williams que diz assim, olha, eu tenho medo de morrer, mas eu também não gosto muito de viver. Né? Parece que é esse momento que a gente está vivendo. Né? Mas a gente precisa superar isso. Né? A gente precisa sair melhor disso, precisa sair melhor ser humano disso tudo. Né? Precisa tirar lição, precisa diminuir as desigualdades sociais. Né? A humanidade precisa superar essa ideia de que nós somos desiguais na essência, né? Nós somos diferentes, não somos desiguais. Né? É curioso que o Brasil é o maior país católico do mundo, é o maior país cristão do mundo, e é o maior país espírita do mundo, e é o maior país em desigualdades sociais. Né? E não dá para você falar sobre uma sociedade, né, onde a falta é tida como uma possibilidade. Né? Então, se a gente não acreditar que nós somos iguais e aproveitar esse momento para melhorar como ser humano e como sociedade, não valeu a pena a gente passar por nada disso, não é verdade? Com certeza. Que encerramento maravilhoso. Gratidão pela sua participação.
por ter encontrado um tempo para ficar aqui com a gente, que eu sei que não foi fácil, mas muito obrigada. Vou pedir para o senhor agora, do jeito que o senhor achar melhor, fazer uma foto aqui. Minha querida Paula Rangel vai printar aqui agora para a gente. Vamos fazer uma foto aqui para publicar aqui depois. Vamos lá? Vamos lá. Tá feito. Gratidão, doutor. Muita luz, muita paz, muito sucesso na sua vida, viu? Também. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Que aula, gente, que a gente teve aqui. Que explicação maravilhosa. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Aproveitem, compartilhem essa live. Manda um aviãozinho aí. Olha, você perdeu. Foi muito boa a live da Record TV Interior RJ. E foi mesmo. Tem notícia em primeira mão aqui nessa live sobre a vacina. Você não pode deixar aí de acompanhar. Muito obrigada, doutor Dante Senra, e a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Deixa eu voltar aqui a ativar os comentários, porque sexta-feira temos uma live especial. Setembro Amarelo. A Record TV Interior RJ está preparando aí uma live maravilhosa para vocês. Então, pegando o gancho aí da participação do doutor Dante Senra, que no finalzinho falou da quarta onda, que são os problemas emocionais, que precisamos ter atenção, a gente vai dar aí esse foco. Acabou falando tech, que pena, né? Foi tão bom. Mas sexta-feira a Record está promovendo uma live sensacional. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Hoje, 18h50, tem RJ Record com a Paula Trindade e as principais informações do nosso interior do Rio de Janeiro. Fiquem com Deus e continuem com a gente, porque a gente está pensando o tempo todo em vocês. Tchau, tchau.